paz do Senhor Jesus a todos. Que o Espírito Santo os abençoe grandiosamente no nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alessandro, sou pastor da Igreja Cristã Templo do Espírito Santo aqui em Patos de Minas, Rua Ponto Chique 336, o bairro é Vila Garcia. Amados irmãos e irmãs, hoje nós iremos deixar para você aqui uma palavra com o tema o choro. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao seu coração. A gente sabe que o choro, ele foi criado por Deus. Foi criado por Deus e a ciência sabe que através do choro a pessoa ela liberta-se de tensões, às vezes um problema muito grave, às vezes uma situação muito difícil que nada pode remediar, mas o choro alivia aquela tensão, alivia aquela dor, não faz passar a dor, mas alivia a dor. Então, há pessoas que enfrentam o luto e a única coisa que se pode fazer é chorar. Então, o choro, ele foi inventado por Deus. Também nós sabemos que as lágrimas, elas são produzidas em pequena quantidade para que seja lubrificado o globo ocular. Então, os nossos olhos, eles produzem lágrimas 24 horas, só que uma quantidade pequena, né? Tem pessoas que passam muito tempo nas telas de computador, televisão, e por conta da luz, elas acabam ressecando os olhos por não piscar, né? Então, o choro, tanto para a saúde dos olhos, como também para problemas que a gente enfrenta. Só que o choro também tem um sentido espiritual. E esse sentido espiritual, ele é muito importante para você, para nós que temos uma fé no Deus de Israel, uma fé na palavra. Então, eu separei aqui algumas passagens bíblicas para a gente estudar junto. E é interessante que quando uma criança ela nasce, quando o bebê nasce, ele tem que chorar, né? Porque ele passou ali todo aquele tempo como se numa bolha e ele tem que chorar para colocar para fora, sabe? Para tirar tudo aquilo, todo aquele líquido, tudo aquilo que precisa sair para os seus pulmõezinhos ali, aliviar-se. Então, se não chorar, dá uma palmada, porque tem que chorar. Isso faz bem para o bebê. Amém? E o choro faz bem para o cristão. O choro faz bem para o cristão. Então, nós vamos aqui, tem várias passagens aqui que eu quero pontuar, e eu preciso que você preste bem atenção e separe a sua Bíblia aí, pegue a Bíblia, pegue um café, porque tem muita coisa
interessante para a gente meditar. Antes de tudo, eu quero, junto com você, fazer uma oração para que tudo venha dar certo e para que Deus, o Espírito Santo, possa falar ao nosso coração, inspirar a pregação, a revelação de Deus para nós. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós estamos aqui reunidos no Teu nome e entendemos que precisamos da Tua ajuda. Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Então, dai-nos a Tua sabedoria, entendimento, que a palavra do Senhor, ela se abra para nós. Existem pessoas que, ao ouvir essa palavra, meu Pai, algo vai acontecer, sua visão vai se abrir, serão abençoadas. Então, eu peço ao Senhor, abençoe, meu Pai, abençoe a cada pessoa que ver esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, prepare aí a sua Bíblia e nós vamos começar aqui, vamos separar aqui essa passagem de o primeiro livro de Samuel, já no capítulo 1, a partir do verso 8. Você conhece a história de Ana, né? Você sabe que Ana tinha um marido chamado Eucana, mas Eucana tinha duas esposas. Uma era Ana e a outra Penina. E essa Penina não tinha pena de Ana, não. Porque Penina tinha filhos, né? E Ana não tinha nenhum. E por isso Ana era humilhada, era maltratada, e jogava na cara dela a questão de não ter filhos, de não manter a descendência. E aquilo era muito doloroso para Ana, e realmente ela estava numa situação muito difícil. Então, a partir do verso 8, você pode acompanhar aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso, vamos ler aqui já no verso 10, tá bom? Então vamos lá. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse:
Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Graças a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, veja bem, vamos meditar aqui e vamos voltar aqui um pouquinho. A Bíblia, ela relata que Ana era uma mulher amargurada de alma. Então, ela era amargurada. Ela, na oração, diz que estava aflita, né? Que Deus pudesse se lembrar dela, ver a aflição dela. E ela era atribulada. Ela era uma mulher aflita, atribulada, era uma pessoa amargurada. Então aquilo estava ferindo ela. Imagine quantos anos Ana não estava passando por aquela situação. E todo ano as pessoas, elas se apresentavam perante Deus no tabernáculo, ali até onde era possível entrar, né? Então, Ana, de tanto sofrimento, de tanta amargura, atribulada, amargurada, ela chegou perante o Senhor e a Bíblia diz que ela fez o seguinte: ela chorou abundantemente. E eu chamo esse choro do choro da fé. Todo cristão, ele tem o choro da fé. É aquele choro de desabafo. É aquele choro que a pessoa se derrama. E foi justamente isso que ela fez, e foi justamente isso que ela falou para o profeta Eli. Porque ela chorava abundantemente e ela foi confundida pelo profeta como uma pessoa bêbada. Mas ela estava ali chorando o choro da fé. Interessante que esse choro da fé, ele sempre é acompanhado de votos. É quando a pessoa ela chega diante de Deus para decidir. Ela chega diante de Deus para resolver uma situação que está perturbando, atribulando. Então a Bíblia diz que ela chorou abundantemente. E lá no finalzinho, se você prestou atenção, lá no finalzinho, a Bíblia diz aqui,
no verso 18, ela diz que a Bíblia diz que a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja, amados irmãos e irmãs, que o choro de Ana foi um choro da fé. Um choro que ela própria disse, eu não estou bêbada, eu estou derramando a minha alma. Você compreende? Então, o choro da fé é aquele que a pessoa derrama-se diante de Deus. E uma vez se derramando essas lágrimas, né? É por isso que está escrito na Bíblia que Deus, ele recolhe as nossas lágrimas no odre. Você já viu essa passagem? Pois é. É importante que quando você chorar, chore o choro da fé. Como assim, pastor, o choro da fé? Chore para Deus. Sempre chore derramando a sua alma perante o Senhor. Não deixe que o choro seja em vão. Não. Não deixe que o choro seja apenas um choro. Direcione através das suas palavras, direcione para Deus. Porque essa lágrima, ela não será em vão. E o nosso Deus, ele tem a capacidade de saber, de identificar, de sondar cada lágrima. Então, naquele momento, ela estava derramando a sua alma perante o Deus de Israel. E o que aconteceu? Após ela chorar o choro da fé, a Bíblia diz que o semblante dela não era mais o mesmo. O semblante, porque Ana tinha um semblante triste, abatido, sabe? O sofrimento, a vergonha por não poder ter filhos, gerar a descendência. Isso a machucava demais. Então, ela, após derramar-se as suas lágrimas, a Bíblia diz que mudou o semblante, mudou a aparência, porque o choro da fé muda você por dentro e por fora. O choro da fé, ele muda a pessoa por dentro, porque vem uma certeza, a certeza de que Deus o viu e que Deus irá responder. Então, ela mudou o semblante. Ela sabia que aquela situação ia mudar. E ela saiu na fé. E você conhece a história. Deus permitiu que ela gerasse um profeta. E que bênção, porque ela queria um filho e Deus precisava de um profeta. E foi justamente isso que aconteceu. Deus queria um profeta, ela queria um filho. Então, foi concedido por Deus. Eu estava falando para você sobre o odre, e eu quero mudar aqui para Salmo de número 56. No verso 8, o salmista, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições? Recolheste as minhas lágrimas no teu odre? Não estão elas inscritas no teu livro? Ele estava perguntando para Deus
mas na certeza. No verso 9 ele diz: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Então, esse salmista, ele tinha a certeza de que as lágrimas derramadas por ele não seriam em vão, mas que aquelas lágrimas, elas seriam recolhidas num odre. Espiritualmente falando, Deus não deixa que a sua lágrima seja em vão. Não. Pelo contrário. Espiritualmente, ele recolhe as suas lágrimas no odre, num recipiente espiritual. Estão escritas no livro. Amado irmão, irmã, por isso que o seu choro não pode cair no chão. O seu choro tem que ser o choro da fé. Aquele que derrama as suas lágrimas aos pés do Senhor. Lembra daquela mulher? A Bíblia diz que uma mulher, ela chorou aos pés de Jesus. E Jesus deu até exemplo dela, de falando para os fariseus, para os escribas e fariseus: olha, eu cheguei aqui, você não lavou meus pés, porque era de costume receber o visitante e mandar lavar-lhe os pés. Mas ele não fez isso com o Senhor Jesus. Mas aquela mulher, ao derramar as suas lágrimas aos seus pés, Jesus entendeu aquilo como lavando os seus pés, honrando o visitante. Então, Deus, ele colhe as suas lágrimas. Suas lágrimas aos pés do Senhor são sementes da vitória. Pode ter certeza. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã. Deus está recolhendo as suas lágrimas. E a Bíblia fala em Mateus 5, verso 4. Olha aqui. Bem-aventurados os que choram. Quer dizer, bem-aventurados, felizes, os que choram, porque serão consolados. Você está entendendo que quando a pessoa ela chora, o choro da fé, quando ela chora aos pés do Senhor, o próprio Senhor Jesus diz que ela será feliz. Por quê? Porque ela será consolada. Amado irmão e irmã, Deus vai consolar. O choro também é importante no arrependimento. E se a gente vê aqui em Lucas capítulo 22, a partir do verso 62, Lucas 22, 62, o versículo, diz assim: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você sabe que essa passagem é a passagem que Pedro nega Jesus 3 vezes. E naquele momento, acredita-se que a conversão se iniciou daquele momento. Esse choro amargo que Pedro teve foi o choro do arrependimento. Todo cristão que um dia se arrependeu chorou amargamente. Chorou porque reconhece os seus pecados, reconhece que errou, que pecou
e se manifesta o perdão de Deus. Então, a gente já viu que tem o choro da fé, a gente sabe que esse choro não é em vão, que Deus recolhe essas lágrimas, e estamos vendo que existe o choro do arrependimento, e a partir daquele momento Pedro mudou, porque toda pessoa que se arrepende, ela muda. Não existe se arrepender e não mudar. Então, o choro amargo do arrependimento, da mudança, da transformação. E ainda falando sobre arrependimento, eu quero também falar aqui sobre a conversão. O choro, ele é um sinal. O choro na conversão, o próprio Deus diz que a pessoa precisa chorar. Então, Joel capítulo 2, verso 12. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, amado irmão e irmã, olha, a conversão, que quer dizer mudança de direção, essa conversão, ela é acompanhada de jejuns, de choro e de pranto. A pessoa, ela rasga o coração, porque não as vestes, né? Porque naquela época uma pessoa indignada, uma pessoa triste, ela demonstrava rasgando as vestes. Então, quando ela pegava assim, rasgava, ali estava demonstrando a sua indignação ou a sua tristeza por algo que aconteceu. E Deus, Ele diz, olha, eu quero que você rasgue o coração. Não quero que você rasgue as vestes. Eu quero que você converta-se, rasgue o seu coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Veja, amado irmão, irmã, todo cristão, quando ele se converte mesmo, de verdade, ele passa por esse caminho. O caminho de rasgar o coração. Não as vestes, não para mostrar para ninguém. A coisa acontece dentro dele. Ele passa a sacrificar. Ele passa a sacrificar as suas vontades, ele passa a jejuar, ele chora e ele pranteia. Ele se derrama. E isso faz com que Deus manifeste a sua misericórdia, a sua benignidade e se arrependa do mal. Olha, esse caminho do choro e do pranto, ele acontece em toda pessoa que se converte. Porque nós não merecemos. Então uma pessoa, ela recebe o perdão de Deus e ela compreende que aquilo que ela está recebendo, ela não merece. Mas ela está recebendo pela fé. Então, é importante que todo cristão, ele passe por esse caminho de rasgar o coração. Rasgar o coração e falar com Deus.
cristão ele tem que falar com Deus, não uma reza, repetindo palavras, frases, não. Ele tem que mostrar o seu coração. É assim que Deus quer. Existem pessoas que rasgam o coração delas para outras pessoas. Rasga o coração, chora. E acaba que aquele choro fica ali na vizinha, na cabeleireira. E às vezes se aquela pessoa que está ouvindo a outra rasgar o coração tiver o Espírito Santo, ainda vai, porque ela será usada por Deus para orientar, para mostrar Deus para aquela pessoa, para trazer uma palavra para aquela pessoa. É por isso que se Deus enviar uma pessoa, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, se Deus enviar uma pessoa chorando, rasgando o coração, mostrando, falando para você como que está, a situação que está, aquele ali é o momento que a pessoa está com o coração aberto, porque está rasgando o coração está aberto. E é importante que nesse momento que o coração está aberto, você plante a palavra do Senhor no coração daquela pessoa. Seja um familiar, seja um amigo, seja qualquer pessoa. Esse é o momento do homem e da mulher de Deus ser usado por Deus para semear naquele coração que está aberto. Amém? Então aqui a gente já viu várias coisas e eu quero falar também sobre um choro de uma pessoa que infelizmente perdeu o foco de buscar a Deus. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, no verso 16, aqui, ó. Verso 16. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em lágrimas. Por quê? Porque se afastou de mim o Consolador, que deveria restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. Com certeza, Jeremias estava falando a respeito do cativeiro. Mas, profeticamente, o Consolador é o Espírito Santo, que viria, como o Senhor Jesus disse, eu vou e virá outro, o Consolador. Então, quando a pessoa ela se afasta de Deus, das coisas de Deus, essa pessoa ela vai perder as forças. E o inimigo vai passar a prevalecer contra ela. Por isso é importante que a pessoa busque a Deus, busque o Espírito Santo, não se afaste, porque uma vez você se afastando das coisas de Deus, vai ficando cada vez, quanto mais tempo você passar sem buscar, mais difícil fica para você voltar, mais o coração endurece. Então é importante que você não deixe o Consolador se afastar de você. Não deixe, tem coisas que entristecem o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo. Então uma pessoa, ela precisa entender que se afastar do Espírito Santo é perder as forças. E o inimigo ganha forças. O inimigo se fortalece. Entendeu a importância do Espírito Santo? É muito importante você ir na igreja, buscar a Deus, porque quanto mais você
for deixando para lá de buscar as coisas de Deus, mais difícil vai ficar. E talvez você nem volte. Desculpe falar isso, mas se você não buscar a Deus, se você não se lançar nas coisas de Deus, o inimigo vai se fortalecer contra você. E talvez você nem volte mais. Bom, a gente já falou várias coisas aqui e eu vou entrar daqui a pouco numa parte em que o choro para os salvos termina, mas para aqueles que foram condenados, o choro vai permanecer. Mas antes disso, eu quero falar aqui outro salmo, o salmo de número 30. E esse salmo, no verso 5, ele diz assim, Salmo 30, verso 5, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então o salmista, ele entendia que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã, porque, sabe, às vezes o diabo, ele coloca na cabeça da pessoa que aquilo nunca vai passar, que aquela situação não vai se resolver. Então uma pessoa, ela fica cada vez mais triste, vai perdendo as esperanças, vai perdendo as forças. E a gente tem que entender que tudo aquilo vai passar. Então o choro pode até durar a noite, mas pela manhã a alegria vem. É necessário que passe. É normal que passe. Porque se aconteceu algo terrível, você chorou, mas o tempo vai passando e você continua chorando, continua. Isso não é normal. É por isso que as pessoas procuram profissionais da saúde, né, que receitam ali um remédio, uma coisa. Mas espiritualmente, a pessoa, ela precisa, sim, direcionar esse choro aos pés do Senhor. Com certeza, se você chorar aos pés do Senhor, a alegria vem. Passa um tempo, 2 tempos, mas a esperança renasce. É isso que a Bíblia fala. Então, talvez eu esteja falando aqui e você diga assim, eu estou depressiva, pastor. Eu não aguento mais. Tem gente que pensa até em morrer. Existem pessoas que esse choro não passou e continua cada vez mais difícil. É necessário que essa pessoa chore o choro da fé, chore o choro do arrependimento, se derrame para Deus. E com certeza a palavra, ela não vai cair no chão. A palavra de Deus é a verdade. Então, amado irmão e irmã, eu quero aqui já finalizar e mostrar para você aqui o final. Então eu vou falar aqui do choro no inferno. Mateus capítulo 13, verso 37. Jesus está contando uma parábola e ele diz assim, verso 37, Mateus capítulo 13, verso 37. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois
assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então veja, amado irmão, irmã, o Senhor Jesus, ele está falando profeticamente de coisas que irão acontecer no fim, onde ele chama o joio dos filhos do diabo, que serão lançados em uma fornalha. É o inferno, é o lago de fogo e enxofre. E ali a pessoa vai chorar. Ela vai chorar e ranger os dentes. E esse choro é eterno, viu? Não tem purgatório não, filho. É para valer. Mateus, capítulo 25, verso 41, diz assim, ó, Jesus falando, ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aqui está escrito que o fogo é eterno. Por quê? Porque tem pessoas que pregam que o inferno é temporário. Não, Jesus, ele disse que o fogo é eterno. Eterno é sem fim, é infinito. Então uma pessoa, ela que rejeitou a Deus, essa pessoa, ela escolherá o fogo eterno. E na verdade, esse fogo eterno era preparado para o diabo e seus anjos, mas a pessoa decidiu ir para lá com as suas atitudes, rejeitando a Deus, rejeitando o Senhor Jesus, e ela foi parar lá. Mas lá era para o diabo e os seus anjos. Então o fogo é eterno. E lá, como diz aqui, a Bíblia diz que a pessoa vai chorar e ranger os dentes eternamente. Ao contrário disso, veja bem, enquanto a pessoa que é condenada, ela vai chorar e ranger os dentes eternamente, no fogo eterno, está escrito ali que é o fogo eterno. Aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 4, olha a diferença. Verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vou repetir. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amado irmão, irmã, para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esses, o choro vai terminar. Para quem aceitou Jesus, para quem se arrependeu, para quem se converteu, para quem entregou a sua vida, as lágrimas, elas vão terminar. A morte também. O pranto também, a dor também. Tudo já passou. Então, você vê a diferença entre aqueles que são salvos e aqueles que não. Os que são salvos, o choro termina. Mas aqueles que rejeitam a Deus, o choro é eterno.
O sofrimento é eterno. O fogo é eterno. Eu falo para você que me ouve nesse instante. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa dos seus pecados e o choro vai terminar. O choro vai ter uma hora, vai chegar o tempo que o próprio Senhor Jesus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, todo pranto. A dor vai cessar. Amado irmão e irmã, o choro foi criado por Deus. Através do choro nós conquistamos vitórias. Através do choro nós manifestamos a nossa conversão. Através do choro nós nos arrependemos. Através do choro nós somos bem-aventurados. Quando a gente se afasta de Deus, o choro vem. O choro dura por um tempo. Amado irmão e irmã, vale a pena chorar aos pés do nosso Senhor. Essa é a meditação, a palavra de hoje para o nosso coração. Eu quero finalizar fazendo uma oração por você. E eu quero fazer um convite para você. Para que você esteja na casa de Deus. Busque a igreja mais próxima da palavra. Tá? A igreja mais próxima da sua casa, não. É mais próxima da palavra. Da palavra de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos falar com o nosso Papai do céu. E eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Senhor nosso Deus, nosso eterno e querido Pai, nós estamos na Tua santa presença. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está presente. E eu quero pedir por essa pessoa, por essa mãe, por esse pai, por esse jovem, essa pessoa que tem chorado, que tem pranteado, essa pessoa que está no seu limite, no limite das suas forças. Eu peço nesse instante ao Espírito Santo que toque nesse coração e que essa pessoa nesse instante se derrame a sua vida, derrame o seu coração. Eu não sei o que você está passando, mas os olhos de Deus passam por toda a terra. Esse choro tem que terminar. Mas você precisa rasgar o seu coração. Rasgue o seu coração. Rasgue agora. Chore. Mas chore aos pés do Senhor. Ele vai recolher cada lágrima. Você será bem-aventurado. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Que Deus te dê forças. Que Deus te abençoe. Que Deus mude o teu semblante. Que Deus te dê vitória. Eu declaro isso sobre a sua vida. Que o Deus de Israel te abençoe. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus.
Diga amém. Graças a Deus. Respira fundo assim, ó. Isso. De novo, respira fundo, ó. Graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, eu chego ao término dessa minha participação e eu quero terminar com um convite para você. Nós temos 2 reuniões. Uma reunião de oração forte na sexta-feira, 7h30. Oração forte, batalha. É para quem está passando por uma batalha e deseja unir forças. Então nós temos essa reunião de oração forte. É para quem está passando por batalhas mesmo. Então traga a sua batalha e vamos lutar. Sexta-feira, 7h30. E no domingo, um culto de adoração ao Senhor e revelação da palavra. Domingo, 8h da manhã. Então, na sexta, 7h30. Domingo, 8h da manhã. Esse amigo que vos fala, pastor Alessandro Santos, estarei ali junto com o pastor Denilson, a pastora Hélida também, nesse domingo do Dia das Mães. Estaremos ali buscando ao Senhor. Você é o nosso convidado especial. Rua Ponto Chique 336. O bairro é Vila Garcia. Rua Ponto Chique 336, Vila Garcia. Você é o meu convidado especial. Olha, em nome do Senhor Jesus, eu desejo a você que Deus te abençoe. Deus te abençoe poderosamente nesse 1º de maio. Que Deus abençoe o trabalho das suas mãos, prospere a sua vida e livre do mal. Eu desejo isso para você. Tá certo? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Tchau, tchau.